plural e diverso faz parte da nossa vida e a arte ajuda a compreender melhor o nosso tempo. No Alerj Revista de hoje, a gente fala de música contemporânea, seus desafios e propostas, de memória histórica e da boa música que segue nos acompanhando e nos encantando. Comigo no estúdio, o doutor e pesquisador em comunicação Marcelo Alves, curador da exposição Subterrâneos a Céu Aberto. O jornalista e criador de conteúdo Pietro Reis, que nos traz seu olhar apurado sobre as tendências musicais do momento. E o músico e compositor Marcelo Caldi fala de seu show Inventos, que revisita obra de Ernesto Nazaré e ainda promete aproximar o público do clima das rodas de choro e dos salões de gafieira. Obrigado, gente, por vocês estarem com a gente. A gente vai fazer um programa lindo, vai falar de música de memória e de tendências. E para começar muito bem, você que está aí do outro lado, fica por aí, que a gente já começa em alto astral ouvindo Piazzolla no choro. Tá certo, Marcelo? Vamos lá? Bora! Deve ser uma história para chegar a tocar desse jeito aí um Piazzolla na sanfona, não é não? Olha, alguns anos de estrada. Com certeza. Demora um pouquinho, viu? Eu estava conversando lá com o Pietro e com o meu xará Marcelo no camarim. Uhum. E para você dominar um instrumento realmente demora um tempo, assim, como é um tempo de um estudo para você se especializar em qualquer coisa. Sim. Tempo de uma faculdade, tempo de uns bons anos estudando umas 8 horas por dia, né? Para você ficar... Uma vida praticamente atlética. Dedicada, né? Dedicada à música. É isso. É uma coisa que é de família também, da história. Você vem com a sua mãe, do piano. Vem da história familiar, dos irmãos, da mãe, pai. Mas a sanfona é um instrumento muito peculiar, né? Ele é muito bonito quando muito bem tocado. Então, totalmente. tem isso. E é um instrumento muito versátil, né? A gente tem essa... Não sei se dá para mostrar aí, mas tem a parte toda da mão esquerda, que é onde a gente faz o acompanhamento. Uhum. A gente usa as notas mais graves, os que a gente chama de baixos. Sim. E os acordes, onde a gente faz toda a estrutura do acompanhamento, né? O acompanhamento harmônico, o ritmo. E aqui na parte da mão direita, a gente faz as melodias, faz as notas que a gente reconhece como música, né? Por exemplo, se eu tocar isso aqui, ela só pensa em A gente já identificou. As pessoas identificam as melodias. Na hora. E ainda tem o fole, que é o que dá toda a expressividade. Quando ele abre e fecha, é como se fosse um pulmão do instrumento, que é onde eu posso sustentar uma nota, vibrar com ela, fazer ela mais forte ou mais fraca. Muito curioso o seu instrumento e a gente vai falar muito sobre isso e sobre o seu show. E Pietro vai falar de tendências de música. O que se espera para esse ano? Muitas novidades, poucas novidades, muitas diferenças? O que você anda vendo e ouvindo? Bom, difícil dar uma previsão exata assim do que tem de música para 2026, mas 2025 foi um dos melhores anos da música contemporânea. E 26 promete melhor? E 26, não sei se é melhor, mas acho que tão bom quanto, pelo menos. Então a gente vai falar sobre isso e o Marcelo vai falar com a gente de um assunto extremamente importante, Marcelo. Eu acho que você já começa te dando parabéns. Não sei se a iniciativa é sua, mas o assunto que o Marcelo vai falar sobre a exposição Subterrâneos a Céu Aberto trata do dia 8/1, não é isso? Que a gente vai falar sobre essa história, esse momento muito, digamos,
talvez um dos piores que a gente viveu no Brasil. E você fala também, você é professor e na área de comunicação social da PUC, você faz algumas pesquisas com interface em comunicação, cultura digital e política. E aí eu queria te perguntar, começar entendendo isso, aonde esses segmentos se encontram? Segmentos se encontram a partir do momento em que a política hoje, todos os acontecimentos sociais, eles passam a ser centrais na internet, nas plataformas digitais. A gente quase não consegue pensar mais em esfera pública hoje sem entender a relevância que esses meios ganharam para pautar todo o debate e todo o conjunto de tendências, inclusive musicais, culturais, sociais, que passam muitas vezes a ganhar relevância primeiro na internet e depois ir para a TV. Então, a gente, pautado nesse debate teórico, teve a ideia dentro do laboratório, na verdade foram as minhas orientandas de mestrado que empurraram para construir a exposição, e a gente começou a brincar com linguagens para fazer com que a gente conseguisse levar um debate científico, acadêmico, para uma galeria de arte. Então, a exposição ela acabou se transformando nesse tipo de exploração da linguagem e de uma outra forma de contar o que foi o 8 de janeiro. E o comportamento e valores estão muito ligados a essa questão da cultura digital. Você acha que a gente está lidando bem com isso ou não? Isso mais atrapalha ou mais ajuda? Eu acho que é uma transformação muito grande na forma como a gente passa, sobretudo, a consumir informação, consumir bens culturais, e isso, sem dúvida, aconteceu por conta do digital. Então, a gente tem ondas de transformação que elas vão se acumulando. O TikTok, por exemplo, é uma ferramenta ainda relativamente recente, a partir da qual a gente começa a tentar se adaptar mídias que vêm sendo construídas de forma sintética, por modelos generativos, tudo isso compõe uma série de transformações. Difícil de dizer se para o bom ou para o ruim, mas são transformações a partir das quais a gente precisa lidar enquanto cidadão, sobretudo. E nesse meio que a gente vive, que agora o meio digital é parte da nossa história, é parte da nossa vida. Não há quase mais ninguém que não viva sem isso, né? Como você acabou de falar até do TikTok. E com isso vem as fake news, que são em larga escala, acontece em larga escala. Como é que a gente pode lidar com isso para identificar, ou tentar, pelo menos, identificar essa realidade? Eu acho que, efetivamente, por conta de um processo de pedagogia e de fortalecer a leitura criativa, a interpretação criativa, sobretudo nas escolas. A gente ainda tem uma dificuldade em inserir as crianças na literacia, também via arte, também via literatura, e esse processo se dá, sobretudo, a partir daí. Depois do momento em que o cidadão está formado, que as pessoas estão formadas, é muito difícil de você recuperar tudo isso. Então, a gente tenta pautar esses temas todos na exposição, eu posso depois entrar em detalhes sobre eles. E como é que você acha que é possível, ou se é possível, eu também não sei, se educar digitalmente? Mais ou menos assim, o que vale e o que não vale? Eu acho que existem processos assim que eles não devem somente estar em torno do cidadão buscar formas de se educar, e que eles precisam ser pautados em torno de uma lógica de regulação. Então, a gente tem pautado uma tentativa de apresentar projetos de lei que eles têm em seu coração também o processo de literacia, mas evitar, muitas das vezes, que esse processo seja jogado nas costas da pessoa que, no meio de tantas pressões econômicas, pressões sociais, culturais, ela também tem que buscar identificar se um conteúdo é falso ou não, se um conteúdo, imagina, é sintético ou não. É algo que as pessoas, de fato, não estão preparadas e que a gente precisa contar com regulação, sobretudo, para lidar com esse processo. Que é um projeto também, né? Desinformar, muitas vezes. Então, acho que essa ideia de aprender nas escolas também, porque eu, pessoalmente, acho fundamental, né? Até porque, como ela falou, a internet não é mais um lugar que a gente entra, né? Tá no ar. Tá na nossa vida cotidiana, né? E ninguém se desliga dela, né? É impressionante isso, né? Ninguém consegue ficar um dia... Você não fica um dia sem ver uma mídia social, você não fica um dia sem celular. Celular para tudo, né? A gente se comunica, a gente vive por conta disso. E eu acho que a polarização vem muito disso, né? Dessa questão, assim, da má informação. E é preciso que a gente consiga ter um olhar mais atento, mais apurado, se é possível, para poder entender o que é e o que não é, e de onde isso vem. Você acha que existe alguma possibilidade, vivendo como a gente está vivendo, vivenciando a polarização que vivemos, das pessoas conseguirem identificar isso? De onde vem essa informação? De onde vem esse conteúdo? Eu acho que, em parte, assim, a gente tende a achar que as pessoas elas não compreendem o processo. E, na verdade, muitas pessoas entendem, só que elas aceitam.
Então, às vezes a gente acha que o cidadão é enganado porque a fake news, ele não identifica que aquilo é falso, ou que é uma coisa sintética, um conteúdo gerado por IA. Na verdade, as pessoas sabem, só que elas constroem outro tipo de relacionamento com a mídia, que às vezes elas passam até a aceitar um conteúdo falso ou um conteúdo sintético. E a gente precisa tentar compreender por que elas criam essa relação subjetiva de crença, inclusive com conteúdo sintético. O Pedro estava comentando que ele fez um quadro super interessante sobre a música, os louvores e a música evangélica. Assim. É um outro relacionamento que as pessoas têm com a mídia. Ainda que você mostre, não, isso é falso, isso é sintético, não adianta. Muita gente não se importa. Acho que é importante também mostrar o porquê não é legal consumir tanto com o seu conteúdo gerado por IA, né? Isso dá uma frustração para vocês também, artistas, que eu digo, o músico, por exemplo, deve dar um pouco de frustração, né? Olha, a gente vê, eu estava refletindo sobre isso aqui, conversando com eles, mas também lembrando de situações assim, eu vejo pessoas criando músicas através da IA, assim, uma coisa que você demoraria talvez 2, 3 dias fazendo, um arranjo com orquestra, por exemplo, uma coisa imensa, e ali um negócio que te faz em 3, 4 minutos, ele te dá uma música pronta, com a letra, com um cantor e com um arranjo soando lindo. É claro que a gente ainda tem uma capacidade de identificar quando é muito, né, quando é sintético demais. Quando é muito escancarado. Mas mesmo assim eu tendo a achar que tem muita gente que não percebe, porque existe um problema de interpretação não só de texto, mas de interpretação também dessa percepção de o que é real, o que não é. Eu vejo, por exemplo, as pessoas mais velhas, elas têm muita facilidade de serem enganadas. Com certeza. Né? Assim, por exemplo, uma vez eu postei um vídeo com a minha filha tocando um violininho, assim, e as pessoas achando que ela que estava tocando mesmo. E era uma música que estava tocando por trás. Não foi uma intenção minha, mas... Nossa, mas ela já está tocando tão bem. Me parece que existe uma percepção do que você vê ali num tempo muito rápido. É a compulsão. E aí você chega na exposição, que se chama Subterrâneos a Céu Aberto, não é? E é uma exposição muitíssimo interessante, porque eu costumo dizer que sem memória não há futuro. Se a gente não olhar para o passado, não se constrói futuro. Então a gente precisa falar desses marcos, embora dolorosos, embora tenebrosos, e que o Brasil vive um tempo, viveu uma ditadura muito forte e já vive há 41 anos numa democracia. E assim mesmo acontece o dia 8. Então, é uma coisa que parece sem explicação, porque você tem a democracia ameaçada nos 3 poderes. Como surgiu a ideia e qual recorte vocês fizeram? Sim, a exposição, ela tenta fazer um resgate de conteúdos digitais que circularam nas mídias sociais durante o 8 de janeiro. Se a gente for fazer um paralelo com o golpe de Estado, 64, a ditadura militar que foi instalada ali naquele momento, e a gente inaugurou a exposição dia 31 de março exatamente por isso, para fazer esse paralelo histórico, a gente faz o processo de estudo, a investigação em torno dos jornais da época, do rádio. Né? Era uma outra lógica de mídia, que ela orientava uma forma que hoje a gente busca fazer a historiografia daquele período na mídia tradicional. No contexto contemporâneo, é claro que a relevância do jornal continua, mas quando a gente tenta lembrar do 8 de janeiro, eu acho que todo mundo lembra, assim, mais ou menos igual o 11 de setembro, assim, todo mundo lembra mais ou menos onde estava e acompanhar pela TV. A gente vai lembrar que a Globo News, por exemplo, que fez a cobertura, ela não tinha nem repórter destacado. Ela estava reproduzindo imagens ou fazendo imagens de helicóptero. Então, onde estavam as imagens do 8 de janeiro? Elas estavam no celular de todas as pessoas que eram protagonistas daquele ato, que estavam lá achando que elas estavam defendendo a democracia e gravaram aquilo em tempo real, postando no Instagram, no TikTok, no YouTube. Então, o foco da exposição é tentar organizar essas imagens. A gente percebeu no dia 9 de janeiro, no dia seguinte, que essas imagens elas estavam sendo apagadas. Então, na manhãzinha da segunda-feira, a gente começou a buscar as lives, né? Tinha lives de 5, 10 horas de duração que mostravam todo o detalhe das pessoas descendo, ocupando, destruindo tudo e indo embora depois. E a gente identificou essas lives no dia 8 e na hora de buscar, identificar e baixar esse conteúdo, a gente viu que ela sumia. Ela estava simplesmente sendo apagada, removida do ar. E aí a gente começou um projeto no dia seguinte de tentar preservar esse conteúdo o máximo possível.
Que maravilha isso, Então, hein? era uma Alguém ideia... pensar nisso no Obrigado. dia seguinte, hein? Que maravilha! Era uma ideia, assim, meio que um estalo que a gente teve de falar, olha, a gente precisa baixar isso o mais rápido possível porque isso vai se perder. Uhum. E a história do Brasil, ela vai ser recontada por Sim. esses atores que vão negar o acontecimento, Sim. vão dizer que não houve tentativa de intervenção militar, que não houve pedido de golpe de Estado e que era somente pessoas ali que faziam mais uma manifestação que saiu do controle ou que foi a esquerda que atacou, que foi uma mentira que foi contada na época. E a gente falou, não, a gente precisa preservar esse conteúdo para que a gente possa depois recontar essa historiografia do período. São 50 mil vídeos, 500 mil imagens, e a gente começou a fazer a curadoria, a organizar uma linguagem para primeiro fazer um acervo, para permitir que outros pesquisadores se debrucem sobre isso, assim, de fato guardar esse conteúdo para a posteridade. E depois veio a ideia da exposição. Já que a gente tem tantas imagens, vamos expor isso na galeria. E o que tem na exposição além dessas imagens? Tem uma lógica estética completamente diferente que para mim foi muito desafiador de pensar e de construir essa linguagem, que é diferente da linguagem de pesquisa. Sim. Então, por exemplo, a gente fez uma instalação lá que ela tem uma curadoria, uma colagem sonora do professor de música da UF, Felipe Trota, em que ele fez um recorte dos áudios do momento de ataque, de descida para a esplanada, com sons que ele gravou, que ele compôs, assim, e virou uma colagem sonora com uma colagem em vídeo. Nossa, uma interessantíssimo isso, hein? Muito interessante. Bacana. Cria todo um efeito, assim, do tempo, da radicalização do ataque, do não medo da câmera, na verdade, da performance da violência em direção à câmera. Então a gente brincou com várias dessas ideias para tentar montar 4 instalações e contar um pouco dessa história do que foi o 8 de janeiro via mídias digitais e o papel das plataformas digitais nessa história também. Isso é, nossa, eu acho que é um trabalho extraordinário que vocês fizeram, assim, o Brasil vai ficar devendo essa para vocês. E agora a gente vai ver um pedacinho do vídeo que vocês prepararam para nós. Vamos lá. Quantos homens exercem seus poderes? Motos e fuscas avançam os sinais vermelhos e perdem os verdes. Somos uns boçais. Querer gritar 700 mil vezes como são lindos os burgueses e os japoneses, mas tudo é muito mais. Será que nunca faremos senão? Muito bom. Marcelo, você acha que a sociedade vai conseguir, de alguma maneira, voltar ou pelo menos ter um caminho a curto prazo para que a gente tenha um pensamento crítico como sociedade mais aguçado? Eu sou um otimista, eu não diria curto prazo, mas eu acho que a gente está passando por um processo, a gente talvez esteja iniciando um processo de despolarização e de fortalecimento das instituições democráticas. Então, eu acho que ainda tem um longo caminho a percorrer, mas eu vejo um horizonte muito bom, assim, de um processo em que ele vai construir instituições democráticas mais fortes e saudáveis no futuro. Que bom. Para a gente encerrar esse papo, o que você achou de mais interessante ou mais curioso? Interessante não tem, né? Numa situação dessa não tem nada interessante, mas tem curioso. O que você achou de mais curioso na pesquisa que você fez? Eu gosto muito da lógica de como se constrói visões que deturpam completamente conceitos, esvaziam esses conceitos. Então, a gente chamou a exposição de Subterrâneos a Céu Aberto para tentar mostrar um pouco do raciocínio, da cognição dessas pessoas que achavam realmente que elas estão fazendo algo em favor da democracia lá. Então, elas esvaziam, elas deturpam completamente o conceito de democracia, que passa, na verdade, a significar o seu oposto, intervenção militar, golpe de Estado, autoritarismo. Então, é muito interessante ver esses jogos de palavra, como eles, às vezes, estão lá, as pessoas gritam, estamos aqui para resgatar a democracia, mas, na verdade, elas querem o oposto. E é importante estar atento, enquanto cidadão, porque a gente precisa compreender esse processo para não se afastar dele, com de certeza. fato, proteger a democracia no Brasil. Com certeza, essa distopia é muito complicada, né? Uma linha muito tênue, né? Porque as pessoas falam uma coisa e fazem outra. E é muito complicado e eu acho que só caminhos assim podem nos ajudar a compreender, a elucidar e a trazer um novo olhar. Parabéns demais pelo seu trabalho e agora convido todo mundo para ir lá na exposição. Vamos ver onde está, dias, horários. A exposição está no Centro de Artes, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, na Rua Miguel de Frias, número 9, ali na Praia de Caraí, super fácil de achar, até o dia 10 de maio. A exposição está em horário comercial, ali em torno de 10 da manhã até 8 da noite, segunda a sábado, e um horário mais reduzido durante o domingo.
também. Gratuito? Gratuito. Olha que beleza, então não dá para ninguém perder, porque é importante isso para a gente construir um pensamento futuro. Super parabéns para você, maravilhosa essa iniciativa e a galera vai aparecer por lá. E eu te convido a ficar por aqui, porque você quer saber das tendências musicais para 2026? Então, o Pietro Reis está por aqui e vai contar para gente. Fica aí, não sai, é rapidinho. De volta com a Alerj Revista e agora a gente vai falar sobre música com ele, Pietro Reis. Criador de conteúdo, jornalista cultural e que foi para a história da música. Aonde e quando você entendeu que música era o teu caminho? Bom, minha influência vem dentro de casa, né? Desde casa. Tenho pais que sempre me incentivaram a ouvir música. Fiz música desde muito novo. Tenho uma mãe jornalista incrível também. Então, não sei o que me deu que eu fui para esse caminho. Eu confesso que eu não sei dizer em que momento eu escolhi o jornalismo musical, mas pareceu algo extremamente natural para mim. Primeiro, na faculdade, assim, eu procurei os meus trabalhos, as coisas que eu era incitado a fazer, eu sempre botava a música ali no meio. E aí veio a pandemia, e aí eu comecei a criar conteúdo, e naturalmente eu comecei tendo um recorte mais de arte, né? Mas fui afunilando para música. Com o tempo eu percebi, na verdade, que o brasileiro é muito saudosista, né? E carece de um lugar para procurar música contemporânea, né? Uhum. Eu tenho o máximo respeito pelos nossos ídolos aí da música, mas eu também sou um profundo defensor da música brasileira contemporânea. Sim. Então esse é o meu maior viés, né? Falar da produção de hoje. E você lembra quais foram as suas primeiras referências musicais? As que te chamaram a atenção, pelo menos? Sim, desde criança, né? Como eu toquei novo, eu via muita MPB. Lembro muito de ouvir Tribalistas, Marisa Monte. Esses medalhões aí da MPB, acho que é por onde eu comecei. Aí depois chega o samba, chega o hip hop, chegam as outras coisas. A música brasileira é muito eclética, mas você acha que ela bebe em que fonte? Sobretudo a música contemporânea. A fonte é a África, né? Seja a contemporânea ou a antiga, né? Seja o samba, o hip hop, os ritmos caribenhos que a música aqui no Brasil, do Norte e do Nordeste, bebe também, tem uma fonte africana, né? Isso estou voltando muito lá atrás, né? Sim. Mas até mesmo hoje, se a gente for fazer esse recorte mais eletrônico, os afrobeats, né? São uma tendência muito grande. Então, acho que a África é um berço, né? Mas o brasileiro tem essa mania de miscigenar, de sincretizar, e a gente acabou achando uma coisa que é nossa. E falando nisso, o que é possível, assim, a música brasileira tem assinatura? E onde ela está? Não sei. Eu não sei. Acho que o meu amigo Marcelo Acho que o Marcelo vai saber falar melhor sobre melhor isso. do que eu, assim. Você acha que tem, Marcelo? Tem, claro que tem. E onde está a nossa assinatura? Olha, eu acho que está nas raízes. Eu sou um saudosista, né? Para mim, a assinatura está lá atrás. Está no choro, está no forró, está no irmão mais novo do choro, que é o samba, e depois o pagode, e a bossa nova, e todas esses galhos frondosos que vieram dessa raiz, que já é uma raiz miscigenada. Você fala de África, mas é África com a harmonia da Europa e com a música que os povos originários já faziam aqui. Então, por mais que a gente tenha uma história de muitas tragédias, como a história da escravidão, por exemplo, da dizimação dos povos originários, mas a gente tem uma beleza cultural que sai dessa mistura que é muito própria, né? E isso é muito respeitado no... Sim, verdade. Pietro, o que pode originar ou sugerir um hit? Uma música se tornar um hit? Tem algum ponto comum nisso? É aleatório? Como é que funciona isso? Tá me pegando aqui, hein? Difícil, mas eu acho que muitos hits têm o elemento da repetição. Então, assim, é um ponto. Um refrão chiclete, muitas vezes, ele repete alguma coisa, várias vezes. Essa é uma das fórmulas mais antigas da música, né? Então,
Acho que mais do que uma melodia, uma harmonia, eu apostaria num denominador comum que talvez seja a repetição bem feita, né? Acho que é algo que a gente encontra desde que a música é música. Música boa ou não boa, isso é gosto, né? Cai mais no gosto popular ou não cai mais no gosto popular, isso também entra na jogada. Mas com tantos artistas e álbuns novos, como é que é possível, ou se é possível, considerar o que realmente vale a pena ou não? O que a gente pode descartar, tipo, é uma música que não interessa ou uma música que interessa? Não, descartar, eu acho que praticamente nada se descarta, né? Mas eu acho que realmente hoje a quantidade de músicas que sobem nas plataformas é muito, muito grande, assim. Uhum. Acho que eu não tenho o número de cabeça, mas sei lá, são mais de 200 mil por dia. Uhum. Então, assim, o que eu costumo falar é que as pessoas não se baseiem somente nos algoritmos, né? Porque Marcelo também vai saber falar muito melhor que eu. O algoritmo, ele te deixa numa bolha, né? Uhum. Então, se você depende de uma curadoria algorítmica, na verdade, você só vai ouvir sempre as mesmas coisas. E essa mesma lógica funciona para basicamente tudo hoje na vida online. Então, assim, eu acho que eu desafio, encorajo as pessoas a procurarem, sair vasculhando. Assim, hoje qualquer aplicativo de streaming tem as suas playlists autorais. Isso aí como eu posso dizer, a ponta do iceberg, mas procurar pelo chart dos outros países, né? O que está tocando, sei lá, em Guiné-Bissau? Você consegue olhar em 2 cliques, é muito fácil. Uhum. Então, assim... E tem muita coisa acontecendo o tempo inteiro. Sim, muita. E aí chega no mercado, uma coisa é chegar, outra coisa é ficar. Tem alguma explicação para esse tracinho do meio? Se eu soubesse esse segredo, eu estava vendendo aí, estava milionário com esse curso. Uhum. Mas eu acho que a lógica é a mesma de qualquer outro trabalho, né? Esforço, dedicação e eventualmente uma pitada de sorte. Você criou o Segue o Som, que agora está de casa nova, está no Podpah. Foi uma temporada linda, com muita gente bastante interessante. Como é que foi sair da ideia, chegar na realidade e qual é a tua expectativa com o Segue o Som? Segue o Som é um filho meu, né? É o projeto da minha vida, que eu criei de forma independente, né, como um podcast, e que os artistas toparam comparecer por puro respeito ao meu trabalho, né? Nunca paguei nada, nem ninguém. E eu costumo dizer que ali a gente fala não só de música. Música é a forma que eu vejo o mundo, né? A gente conseguiu levantar debates muito importantes, como, por exemplo, a criminalização do funk, e saúde mental, descentralização cultural no Brasil. Enfim, e agora esse filho está de guarda compartilhada. Eu estou lá no Podpah, que é um lugar assim incrível, uma das maiores mídias, né? Hoje o Podpah virou uma TV, né? Mas assim, um dos maiores projetos de mídia do Brasil, que está lançando Podpah Records. Então tá ali, é incrível para mim. E pensar Brasil, que é o que me interessa também. A partir da música, você acha que a gente pode abrir um leque e pensar o mundo a partir desse momento, desse segmento, melhor dizendo? Com certeza absoluta. Posso dar vários exemplos aqui. Sei lá, quando eu entrevisto, quando eu falo do Rock Doido da Gabi Amarantos, eu não estou falando só de música, eu estou falando sobre Pará, estou falando sobre Amazônia, estou falando sobre tecnologia amazônica, sobre a criminalização do funk, ou mesmo ritmos nordestinos. A música explica um povo, né? E o Brasil, sendo tão multicultural, tenho certeza que a gente tem uma relação muito profunda com a música, talvez mais do que até outros lugares. As suas análises passam pelo seu gosto pessoal? Com certeza, né? Tem um professor aqui, um outro jornalista também, que sabe muito bem que a imparcialidade total ela não existe, né? Então, eu acabei virando um veículo. Eu nunca prometi falar, sei lá, com uma imparcialidade, nem algo assim. Inclusive, eu acho que as pessoas, com o tempo, foram confiando cada vez mais em mim e no meu gosto. E a partir disso, eu fui criando algo maior. Mas é por aí. E a questão da IA? Você fez um vídeo que viralizou e que explicou e que trouxe um recorte sobre a questão da IA na música.
E, como a gente já falou aqui, está entrando cada vez mais, e há pesquisas que demonstram que 65% dos brasileiros temem que a IA ameace a música, enquanto outros, a remuneração dos artistas e tal, enquanto outros acham muito bem-vindo. E você também sinalizou no seu vídeo que aquele recorte de IA gospel, aquilo não seria arte. O que você fala sobre isso? Primeiro que IA não é arte, ponto. Segundo que, na minha visão, é preciso, sim, regulamentar, né? De fato, acho que os dados são que 92% das pessoas, aproximadamente, não conseguem reconhecer uma música feita por IA. Então, a gente tem um problema aí. Da mesma forma que a gente, quando vai comer um chocolate, está escrito lá alto em açúcar, o que eu propus, o que eu tento mostrar é que as pessoas têm que ter o direito de saber o que elas estão escutando. Uhum. Então, eu acho que a regulamentação ela é urgente e precisa ser feita. Tem muita gente ganhando dinheiro em cima do fato de que muitos ouvintes não sabem identificar que uma música é feita por IA. E lembrando que a IA ela não cria nada, né? Ela só copia. Ela pega a matéria-prima, que é toda a música criada por seres humanos, e vai replicando, vai aprendendo ali, sem acreditar os artistas que fizeram, né? Por isso você falou, inclusive, que com esse recorte gospel fica um pouco pior, porque a pessoa acha até que está, teoricamente, louvando a Deus, quando, na verdade, aquilo não é um nada. Seria isso. Não só... O lance foi que me assustou, né? Música IA tem muito. Agora, com esse viés religioso, foi alguma novidade para mim. E depois da repercussão do vídeo, eu descobri que é muito maior. E a música gospel está realmente num crescente? A gospel tá. A expectativa era que o Brasil seria majoritariamente evangélico, né, em 2030, então tá acompanhando. Mas a minha surpresa foi que a IA não está só nesse universo, né? Sim. Eu ouvi relatos de ponto de macumba IA, músicas espíritas IA, católicos, então assim, todas as religiões estão se utilizando dessa ferramenta, que, sob seu ponto de vista, prejudica muito o fim da história. Prejudica os verdadeiros trabalhadores da música, que não são remunerados corretamente. Nomes promissores da música popular brasileira, para você? Poxa, posso ficar aqui até amanhã. Mas então fica hoje. Fala hoje. Assim, olha, eu acho que tem muitas mulheres aí fazendo coisas legais atualmente. O ano passado foi o ano do Rock Doido, da Gabi Amarantos, que eu falei. Mas também posso destacar aí a Meli, Jadsa, Josiara. O FBC também é um cara super político que eu gosto muito. Esses nomes estão ocupando aí os grandes festivais hoje em dia, que estão se dividindo entre grandes figurões e a galera que vem chegando. Então, assim... Tem muita gente. Tem muita gente. Você falou em grandes figurões, grandes nomes. Esses nomes ocupam um lugar na nossa memória, na nossa vida, na minha, da sua, de quase todas as gerações, dos grandes nomes da música popular brasileira. Quem não conhece, que não é Caetano, é Bethânia, é Gil, é Alceu Valença, é Alcione, aonde você quiser, no ritmo que você quiser, vai ter os seus medalhões. Esses lugares não serão mais ocupados por conta da diversidade que a gente tem. Como é que a gente vai identificar os grandes nomes do futuro? Isso haverá ou não haverá mais? A gente vai estar mais pulverizado? Olha, o que eu acho que vai acontecer, o que está acontecendo é isso, é uma pulverização maior, né? Eu acho que hoje em dia há muito mais cantores, compositores, produtoras do que antes, né? A internet ajudou a democratizar nesse sentido. Eu acho que os grandes festivais e os grandes artistas, eles não vão ser mais só de um eixo Rio-São Paulo, Bahia, como foi durante muito tempo. Então, hoje, assim, você vê fenômenos de todas as regiões do Brasil. Sei lá, o Matuê, que é um rapper muito famoso, tem o festival dele, o Plantão, que é no Ceará. E ele já falou que ele não vai tirar de Fortaleza. Quem quiser que vá até lá. E assim ele lota o festival dele, entendeu? E está acontecendo. Tem muitos exemplos aí de pessoas que a cena do rap em BH é muito forte. Então, assim, a música está muito mais descentralizada hoje. E tá tudo bem. Acho que nem o Caetano quer que tenha outro Caetano, assim como o Chico. Sim. O que está surgindo são novos nomes. O que não falta na sua playlist? O que não falta na minha playlist? Cara, música brasileira contemporânea.
eu gosto muito, eu tô muito aberto à novidade, gosto de música que faz a gente sentir alguma coisa, né? Então, é isso, sim. Novos artistas com novas propostas, coisas que me levam para lugares novos. Mas você ouve muita música desses medalhões que a gente acabou de falar. Muito. Os admira muito, fazem parte da sua história. Quem está aí na tua lista, que não sai, que você vai e volta e ele está lá, você pesquisa, você pensa, você remexe e está lá? Vou ter que falar de um nome que faz parte da nossa história, que você me ensinou muito a gostar, que é Marisa Monte. Eu sou louco por Marisa. Uhum. Não só por causa dos tribalistas, fui uma criança que cresceu ouvindo tribalistas, mas aprendi a me encantar ainda mais pelo repertório dela com o tempo. De fato, você pegou uma régua boa, né? Ele pegou a Marisa Monte, ele pegou uma bela régua, né, Marcelo? Maravilhoso. Eu Aliás, acho... minha esposa estava hoje lá gravando com ela, tá? Aí, tá vendo? Ela é violinista, parece que tá saindo coisa nova aí, então em breve. Marisa tá sempre no topo. O melhor da música popular brasileira é o quê? A autenticidade. Uma música extremamente miscigenada, cantada em língua portuguesa, diferente de tudo que tem no mundo. Também acho. E acho que a música brasileira faz a gente sair do lugar, não é, Marcelo? A gente até sentado se mexe. Não tem muito jeito, né? A música brasileira tem esse sabor, né? Parabéns pelo seu trabalho. Uma alegria receber você aqui. Uma honra. Adorei que você veio aqui. Obrigado para a gente falar desse momento que eu acho que é muito bacana, muito curioso da música brasileira. Parabéns, segue voando, que a gente gosta. Fica por aqui que no final tem forró. Puxa o tapete que o Marcelo Gaudi vem aí e vai falar do seu show Inventos. A gente volta já já. Alerj Revista de volta e a gente estava falando de música no conceito, um pouco na teoria, agora a gente vai falar na prática com ele, Marcelo Gaudi. Marcelo, músico, instrumentista de altíssima performance e qualidade, que já está aí há um tempo na estrada, né, Marcelo? Que começou no piano com a sua mãe, foi mais ou menos essa história. Isso, meus pais são pianistas, meu pai já teria mais de 100 anos se fosse vivo, mas meu pai foi amigo de Villa-Lobos, ele tem uma história dentro da música de concerto no Brasil, assim, bastante importante. Minha mãe, um pouco mais nova, mas também ela veio da Argentina, se radicou brasileira e se naturalizou, né, quero dizer, brasileira, e fez também uma carreira muito bacana, assim, como professora, como concertista. Então, eu tive, assim, a coisa da formação clássica em casa. Né? Comecei a estudar cedo, aprendi a ler partitura e gostava das coisas de assistir aos concertos que eles davam, os amigos que vinham em casa, as aulas, tantas aulas que eu ouvi eles dando. E aquilo me ajudou a me formar como músico. Eu sou um caçula de 6 filhos. Então, eu também tenho irmãos mais velhos que praticaram... Também músicos? Também músicos, que praticaram outros instrumentos. Então, pude viver um pouco, assim, essa coisa da música muito forte em casa. E aí, já mais adolescente, eu queria um instrumento que ninguém tivesse tocado. Que foi? Que era esse instrumento aqui, a sanfona. Né? A sanfona. Então, assim, eu toco piano, sou pianista, mas a sanfona foi um instrumento que eu me reconhecia, assim, mais... assim, como diferente dos outros, né? Esse aqui ninguém sabe tocar. Alguma similaridade? Dizem que existe uma similar, similaridade entre o piano e a sanfona? Especialmente a mão direita, a gente pode usar as mesmas digitações que a gente usa no piano e tal, mas aí a mão esquerda é diferente, você tem o fole, que permite outras interpretações, e o repertório, né? Eu acabei indo, por causa da sanfona, acabei me embrenhando muito na música brasileira, assim, no repertório do Luiz Gonzaga, do Sivuca, do Dominguinhos, dos sanfoneiros de 8 baixos, muita música nordestina, música gaúcha, música sertaneja, os choros, que foram muito gravados pelo Chiquinho do Acordeon, Orlando Silveira. A gente vai, assim, fuçando os grandes mestres, né? E num tempo em que a internet ainda não era, assim... O que é hoje, né? Que a gente tem hoje. Então, eu tive que correr muito atrás das gravações, dos CDs, dos LPs, dos vinis. Era uma pesquisa mesmo, né? Nossa, meu Deus, quantas vezes eu não ia aqui no centro da cidade, nos sebos,
buscar os vinis, os Não tinha um LPs. Cifra Club, né? Não até tinha, assim, mas ainda era muito ermo, né? E, assim, a gente precisava mesmo era correr atrás, assim. E tinha um sabor também de você correr atrás, de você ir numa biblioteca, Quando achar uma acha, né? partitura. Achou uma preciosidade. né? Exatamente. Hoje o acesso é bem mais fácil, né? Assim, Você também é compositor. Sim. Por onde passa seu processo criativo? Olha, passa primeiro por um lugar que é um lugar bem da solidão, assim. É muito interessante, porque a gente precisa da calmaria, do silêncio, de se trancar naquele quartinho, né, no estúdio, e sentar ali e experimentar. Às vezes passa também eu estou caminhando e a melodia invade a cabeça. Aí eu fico, ai meu Deus, será que eu gravo, não gravo, presta, não presta? Então, e isso varia de músico para músico, é claro. Mas eu gosto muito de todos os processos, de compor no instrumento, compor na cabeça. Às vezes eu componho direto também no computador, quando eu estou com alguma pressa, já vai direto por ali, mas isso depende da experiência de cada um. E, claro, né, o que eu componho? Eu gosto muito de compor música brasileira. Para mim é samba, choro, machixe, as valsas, os forrós, shot, quadrilha, tudo que tem cara dessa nossa mistura, para mim, é o que é precioso. A despeito dos sanfoneiros que você citou, que você tem como referência, quem mais está no teu balaio? Porque você tocou com muita gente, de Zeca Pagodinho a, vamos colocar, Léo Gandman, por exemplo, que é outro extremo da música, Sim. Chico Buarque, gente de todo estilo. O que entra no teu balaio? E outra coisa que eu queria saber, tem que ter algum diferencial para conseguir tocar com tanta gente de estilos tão diferentes? Olha, respondendo a sua última pergunta, com certeza tem que ter. Acho que o fato de eu ter estudado a música clássica e ter me embrenhado também em aprender a música popular, aprendi principalmente de ouvido, observando as pessoas tocando, aprendi a improvisar também, que é uma coisa que na música clássica não se faz tanto. Então, assim, eu fui por um viés, durante muito tempo na minha carreira, de acompanhar artistas. Então, acompanhei de Zélia Duncan, a Maria Bethânia, recentemente. Fiquei 2 anos na banda da Maria Bethânia. E são pessoas com estilos bem distintos, a né? Elba Ramalho, ao Geraldo Azevedo, fazendo shows de forró em São João, assim, pelo Brasil. Então, assim, como sanfoneiro, como pianista, às vezes como arranjador, produzindo os trabalhos de alguns artistas. Então, acho que para tudo isso, você precisa ser muito eclético, ter uma vivência, conhecer muito o repertório desses... Né? Porque se você vai pegar a Maria Bethânia, ela tem, sei lá, 100 discos na carreira dela. Como que eu faço para conhecer todo o repertório dela e também conhecer todo o resto que tem, né? As músicas do Caetano, do Gilberto Gil, do Chico Buarque, e a produção toda contemporânea. E pensando que são 200 mil músicas lançadas por dia, a gente também tem que aceitar o nosso limite de não conhecer tudo. Também acho que não dá para isso, né? Não, todo mundo conhecer tudo, né? Impossível, impossível. Mas a gente faz a nossa seleção, a nossa escolha, o nosso próprio algoritmo, nosso algoritmo interno. É isso aí. E como eu sou de um tempo ainda, que é esse limiar da existência da internet guiando as nossas vidas, né? Então eu acho que eu tenho ainda uma experiência dessa coisa de ter buscado, de ter corrido atrás. Nossa, que música é essa? Eu tenho que achar, eu tenho que... Isso tinha todo um sabor, sem falar de nostalgia, assim, mas tinha um sabor de uma gana, assim, de uma garra de correr atrás. E trabalhar com essa gente toda, como a gente está falando, nomes muito importantes da música brasileira, o que isso agrega ao teu trabalho pessoal? Eu acho que agrega na experiência, porque é impressionante ver, por exemplo, a Bethânia na forma como ela conduzia os roteiros do espetáculo dela. A Bethânia não deixa pausa entre as músicas. Terminou a música, está na introdução, ela já está cantando e ela já está em outro canto. Então, isso é uma coisa. Já o Geraldo Azevedo, ele tem uma coisa muito solar, muito para fora. Então, aquelas músicas, aqueles hits, e ele é um cantautor, ele não é um intérprete como a Bethânia é, de ter lançado compositores. Cada um vai ter uma peculiaridade. Tem autores que são mais cabeça, assim, que te fazem pensar naquilo que ele está dizendo.
Então, eu acho que cada um vai contribuir de uma forma. E eu sou instrumentista, né? Eu canto também, eu gosto de compor músicas com letra, mas eu gosto muito da coisa instrumental. Eu gosto muito de solar no instrumento, eu acho isso... Eu acho música instrumental maravilhosa, eu sou fã incondicional e acho que no Brasil se valoriza pouco. A gente tem pouco show de música instrumental, a gente tem pouca eu acho que devia ter mais. Eu não sei nem se isso tem alguma explicação, mas eu acho que deveria ter mais divulgação. A música instrumental é belíssima. A gente tinha concertos aqui no Rio, não sei se você lembra disso, há uns anos atrás, ao meio-dia, aqui na Funarte, já teve tantos outros e não se tem mais projetos assim. Eu acho que deveria. Lembro muito bem. A música instrumental é maravilhosa. Música instrumental, ela concorre muito com a música cantada e acho que os cantores e o texto, né? Eu acho que o texto, na combinação com a música, ele ainda ganha nesse sentido da comunicação, Sim. Né? De te fazer pensar pela palavra. Sim. Eu acho que isso até é um processo normal, é um processo que nós, instrumentistas, temos que aceitar. Claro. Mas é claro que a música instrumental, se você pega um Hamilton de Holanda, que dedicou a vida dele ao bandolim, acabou de fazer 50 anos, mas ele está aí tocando há 40 anos. Sim, sim. E ele faz, né, turnês mundiais, assim, tocando nos maiores festivais de jazz do mundo. Eu acho que o instrumentista também ele tem que buscar isso, ele tem que buscar atingir a pessoa. Se ele vai usar o instrumento como a voz dele, Sim. ele tem que ir com aquilo até o fim, né? Com certeza. E agora vamos falar de Inventos, que é o seu próximo show ao lado do Silvério Pontes, tá certo? Perfeito. E vocês vão fazer roda de choro com um estilo meio salão de gafieira. Vai misturar isso aí, vai dar bom? Acho que vai dar bom. A gente vai fazer um espetáculo lá no Teatro Rival. O álbum já está lançado nas plataformas, é o nosso segundo álbum em dupla. E a gente também lançou um livro de partituras com essas nossas músicas. Então tem lá pelo QR Code, você pode ouvir pela plataforma e você também pode tocar junto com a base. Os alunos, os músicos que queiram tocar aquelas músicas, eles pegam ali, leem e a música já sai tocando e você pode tocar junto. Mais uma para a tua lista, para você ficar lá na observação. Para você aí na flauta. Ficar lá não só tocar, mas ouvir e curtir a música. Essa ideia né? é boa. Essa ideia eu acho muito bacana. Inclusive, as músicas foram bastante regravadas por instrumentistas no Brasil. A gente é muito feliz com esse resultado. O Silvério o Silvério é 20 anos mais velho que eu. Ele teve uma dupla durante muitos anos com o Zé da Velha, que era um trombonista. Maravilhoso. Que tocou com todos esses nossos ídolos. Sim. O Jacó do Bandolim, o Pixinguinha, o Valdir Azevedo, o Sivuca, o Dominguinhos. O Zé da Velha é um cara que teve muita história. Infelizmente, ele faleceu no ano passado, mas deixou uma história muito bonita, uma discografia linda com o Silvério. E agora eu sou o Zé da Nova, ali do lado do Silvério, fazendo essa dupla. E uma dupla diferente, que o Zé da Velha tocava trombone, eu estou na sanfona. Mas é isso, acho que a gente também encontrou uma sintonia de escoar as nossas composições e lançar pelas plataformas. O álbum está lançado pela Biscoito Fino. Que então, é bom também, maravilhosa. É muito bacana, que também projeta mais as nossas músicas. Verdade. O que vai ter no show? Fala aí do repertório do show. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O repertório é completamente autoral. Completamente autoral. A gente faz... todas as composições são minhas e do Silvério Pontes. E a gente vai ter músicos maravilhosos, que são o Rogério Caetano, o Vinícius Magalhães, que são os dois violonistas. O Rogério Caetano simplesmente é o violonista mais requisitado de todas as gravações aí no Brasil. A gente vai ter o Luiz Barcelos, que é um bandolinista espetacular, gaúcho. O Rogério Caetano é de Goiânia, o Vinícius é de Brasília. E a gente vai ter também o Rodrigo Jesus, carioca, e participações maravilhosas. O Dudu da flauta, Dudu Oliveira, e a Priscila Rato, minha esposa. Todos gravaram no álbum, então vai ser basicamente a mesma sonoridade que você ouve na plataforma, vocês vão ouvir lá no show. Com certeza quem for vai se amarrar. Vai rolar um bailão. Vai rolar um baile. Vai rolar um bailão. A ideia é o baile. Quem estiver lá vai se divertir aí com essa sua música. O que não falta na sua trilha sonora? O que não falta? Não falta sanfona, não falta orquestra, não falta piano, não falta popular e clássico, porque eu não faço distinção. Para mim é música boa e música ruim, né? Se é popular, se é clássico, se é contemporâneo, se é antigo,
se tem beat, se não tem. Cara, eu sou um cara também bastante aberto. Eu toco um instrumento que é muito nostálgico, mas eu adoro colocar a sanfona em novidades também, coisas novas. Tem a maior tara, Mas isso é inclusive, de fazer maravilhoso, isso. né? Porque isso é o frescor da música, né? A com gente tem que certeza. pensar sobre isso, né? A gente tem que pensar pra frente. Não é? Como é que vai oxigenar a música se não for assim? Com Concordo, certeza. eu gosto desse intercâmbio. Eu acho que isso é o que vai nutrir, inclusive, para que novas gerações venham conhecer Com certeza. o passado, né? A gente não pode deixar essa barriga, assim, do que aconteceu Não pode lá ter esse atrás para o ato. que tem hoje. Não, É verdade. não existe esse ato. A gente tem que se juntar. A memória é de volta, Sim. não é, Marcelo? Olha a não memória podemos aí. esquecer, Não tem mas sempre como. pensando Para frente, mas bebendo lá atrás, porque Aí. é assim que tem que funcionar. Convida a galera para te assistir. Que dia para assistir vocês, no caso, o show Inventos? O Inventos vai acontecer no dia 6 de maio, agora, na quarta-feira, no Teatro Rival, às 19h30. É o show de Marcelo Caldi e Silvério Pontes, com convidados especiais. E é isso, venham assistir o nosso álbum autoral e também já vão ouvindo lá nas plataformas para vocês se ambientarem. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Eu não tenho a menor dúvida, espero estar lá, nesse bailão aí que vai acontecer. Você é minha convidada. Obrigada. Teatro Rival Aliás, também é um todos. lugar... mas vai estar todo mundo por lá, que ninguém vai perder essa. Teatro Rival também é um lugar bem aconchegante, bem bom de ouvir música também, né? É um lugar bem interessante. Centro do Rio, dá para todo mundo Adoro, ir. 90 O horário anos. também é ótimo, Horário tudo é bom, ótimo. 90 anos de história, um teatro Isso. assim de De resistência. resistência mesmo. Que é bem a nossa cara, né? É verdade. 7h30, né, Marcelo? 7h30 da noite. 7h30 da noite, 7h30. todo mundo no Teatro Rival. Mas, por enquanto, você fica aqui no Alerj Revista, porque agora a gente vai para o nosso momento literário, a gente vai saber o que os nossos convidados andam lendo. O que você anda lendo, Marcelo? Livro do João Pedro Paes Leme, A Era da Influência, que faz um estudo sobre por que influenciadores digitais passaram a ser tão relevantes hoje na cultura midiática. Então, acho que é um livro importante. Ele vai lançar esse livro nesse primeiro semestre de 2026. Acho que é um livro bem interessante para a leitura de quem quer acompanhar a mídia, a cultura, essas tendências digitais. Show. Pietro? Eu vou de Mano a Mano, do Mano Brown, que é uma coletânea das entrevistas que ele fez lá no auto-intitulado, né, no Mano a Mano, no programa dele. Mas também tem alguns textos do próprio Mano Brown, introduzindo os convidados. Eu acho que foi uma coletânea muito assertiva, eu sou muito fã desse programa. E acho que é uma leitura que quem gosta de música, quem gosta de Brasil, tem que ler. Bacana. Marcelo? Olha, um dos mais recentes que eu li foi Mia Couto, foi Vozes Anoitecidas. Eu sou fã desse cara, assim, que ele escreve num português que é tão similar, mas tão diferente, com tantas outras experiências, assim, diferentes do nosso. Então, para mim, Mia Couto é o cara do momento. Assim. A gente falou muito em memória aqui, eu vou indicar um livro que eu acho que tem a ver com a nossa conversa, que a gente está falando de música, né? Chama Sustentar a Nota, Perfis Musicais, do David Remnick, editado pela Companhia das Letras, que é um jornalista premiado inclusive pelos trabalhos que fez, não só no jornalismo, e ele traz aqui um recorte com 11 compositores e cantores internacionais, com recortes, com material jornalístico. É muito, muito interessante. É um livro assim, bacanérrimo, que te leva para um lugar de memória também, porque ele traz, a partir da memória dele, esses 11 artistas que ele escolheu, que são incríveis. É um livro fácil de ler, para quem gosta de música, é muito interessante. Quem não gosta é bom, porque fica ligado e aprende um pouquinho da história da música. É isso, gente. E agora, nossa dica cultural. Marcelo, eu comecei com ele no momento literário com você. Qual é a sua dica? Que dica você deixa pra gente? Olha, tem uma casa ali no Catete, um lugar chamado Glorioso Cultural, e tá rolando, assim, eventos acho que de terça a sábado. E terça-feira tem uma roda de choro muito legal, chamada Choro Batucada, cabeçada pelo Edu Neves e mais uma penca de músicos. Eles fazem um espetáculo musical maravilhoso ali, que começa 9 horas da noite, vai até altas horas ali, e quem gosta de boa música se delicia ali. Tem que aparecer por lá. E ver ao vivo é muito bom. Muito, assim, porque você sempre. fica ali em volta da roda. Assim, Sempre. Como eu costumo dizer, a vida acontece ao vivo. Isso aí. Reprise é outra coisa.
Pietro. Olha, eu falei muito do contemporâneo, mas eu vou abraçar a tradição aqui um pouquinho. Vou sugerir o Terreiro de Mangueira, uma das minhas rodas de samba favoritas, ali em Mangueira. Então, assim, samba cantado sem microfone, saudando os grandes mestres do samba. Sem dúvida, é uma das melhores rodas de samba que hoje tem no Rio de Janeiro, quiçá no Brasil. E acontece quando, você sabe? Se eu não me engano, é todo o terceiro sábado do mês. Pronto. Ou segundo ou terceiro. É só entrar no Instagram dele. É só procurar que vai achar. Marcelo. Conhecerem toda a arte que tem no Centro de Artes, assim, tem teatro, legal. tem cinema, assim, tem toda uma programação super alternativa de cinema, muito interessante. Frequentemente eles fazem programação, festival, então vale muito acompanhar lá todo o que há em torno da galeria do Centro de Artes lá em Niterói, na UF. Na UF. Vale registrar que a UF tem uma programação cultural maravilhosa, eu divulgo muito aqui, muitas peças de teatro, é uma excelente dica. E agora a gente vai entregar para vocês um mimo do de um dos nossos parceiros da Giostre, que ele deixa aqui um mimo literário para cada um de vocês. Eu espero que vocês curtam a leitura, apreciem. Obrigado. Um mimozinho aí para vocês da nossa editora Giostre. Foi muito bom conversar com vocês, falar de música, falar de memória. Muito obrigada a vocês, foi maravilhoso. Mas antes da gente terminar, como eu prometi, agora tira o tapete da sala, que agora vem ele com a sua sanfona maravilhosa para a gente encerrar o programa lá em cima, em Alto Astral. Aliás, a gente começou já em Alto Astral, né, Marcelo? E agora a gente vai de forró... Forró do Rei. Forró do Rei. Vamos embora. Uau! Eu tava louca para levantar e começar a dançar, que quase que eu chamo meu par aqui. Só que ele é bom para falar de música, mas para dançar não funciona muito, não. Então eu preferi ficar quieta aqui, porque eu já queria me levantar para começar a dançar. Parabéns, Marcelo, que som lindo, maravilhoso. Obrigado. Como é bom dizer que você é brasileiro. Como é bom a gente saber que a gente tem músicos como você, brasileiros. Que privilégio, né? Ser brasileiro. Muito bom, muito bom. É muito bom. Muito bom. Gente, muito obrigada mais uma vez. Foi muito bom conversar com vocês. Antes da gente encerrar, qual é a sua palavra de ordem, Marcelo? Democracia. A sua, Pietro? Uma palavra? De preferência. Música. Amor. Amor, música e democracia, a gente vai longe pra caramba, né? Gente, muito obrigada. Foi maravilhoso conversar com vocês. Voltem sempre. Sucesso na exposição. Voos para o Segue o Som e muito som bom pra gente, que já começa agora no Rival. E a gente segue te acompanhando. Obrigado. Obrigada a vocês. Foi maravilhoso. Você que esteve com a gente, foi muito bom contar com a sua companhia e com a sua audiência. Eu espero que você tenha curtido o Alerj Revista de hoje. Deixe as suas sugestões e seus comentários nas nossas redes sociais. Segue a gente por lá, a sua opinião é muito importante para nós. E se você quiser rever esse programa, é só você acessar no YouTube. Até o próximo programa TV Alerj, o canal do povo.